A partir de agora, você verá uma programação especial da Igreja Presbiteriana de Matão. Você é o nosso convidado para juntos estudarmos a Palavra de Deus, orar e louvá-lo neste momento. Que Deus nos abençoe. Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Meu nome é Pastor Elton. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana aqui de Matão. E nesse momento nós estamos aqui no templo da nossa igreja para trazer para você uma mensagem de Deus. Nós queremos desde já agradecer a sua companhia juntamente conosco e pedimos a você que nos acompanhe até o final desse programa, porque certamente a sua vida será edificada. Nós agradecemos desde já a nossa TVM, que nos cede esse horário aqui, na pessoa do Júlio Marichem. Nós também agradecemos a Deus por essa oportunidade bendita. Nesses tempos de pandemia, onde muitos estão preocupados, muitos estão ansiosos, Deus tem uma palavra para a minha vida e uma palavra para a sua vida. Nós vamos, nesse momento, assistir uma devocional onde já traremos uma mensagem do Senhor. Que Deus desde já te abençoe em nome de Jesus. Nossa devocional de hoje é em Salmos 51, versículos de 10 a 13. Assim diz o Senhor: Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. A importância da alegria. Restitui-me a alegria da tua salvação é uma oração que devemos fazer com frequência. A Bíblia ordena que nos alegremos em Deus, conforme diz em Filipenses 4, versículo 4. Trata-se de um mandamento não apenas para experimentarmos uma emoção, mas para nos lembrarmos com tal disciplina de tudo que temos em Cristo, a ponto de sua grandiosidade invadir o nosso coração. É pecado ficar menos do que alegre diante do que Deus tem feito em nossa vida. Além disso, não podemos ministrar às pessoas a não ser a partir da nossa própria alegria. As nossas palavras serão duras, rudes, indiferentes ou até ausentes, a menos que transbordemos da alegria de saber que somos bens preciosos de Deus, comprados a um alto custo. Vamos orar. Senhor, não quero que meu coração se abata demais por minhas decepções e perdas, mas isso é difícil. Envia teu Espírito para falar ao meu coração dos bens e glórias surpreendentes que tenho e terei em ti. Amém, Senhor. Acompanhe nossas devocionais diariamente em nossa página do Facebook. Acesse facebook.com/ipmatão. Conheça agora um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana é fruto da Reforma Protestante, tendo surgido na Confederação Suíça no século XVI, sob a liderança dos reformadores Ulrico Zwinglio e João Calvino. A igreja é chamada presbiteriana devido ao seu sistema de governo por meio de oficiais eleitos, os presbíteros, como se observa no Novo Testamento. Dentro de poucos anos, o chamado movimento reformado se difundiu por vários países europeus e mais tarde alcançou os Estados Unidos.
Em 1859, vindo daquele país, chegou ao Rio de Janeiro o reverendo Ashbal Green Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nos anos seguintes, vieram muitos outros missionários e também foram ordenados vários pastores brasileiros. Multiplicou-se o número de igrejas e outras instituições em muitas partes do território nacional. Esse crescimento permitiu, em 1888, a criação do Sínodo Presbiteriano, que marcou a autonomia da Igreja brasileira em relação às igrejas mães norte-americanas. Em 1910, completou-se a estrutura administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o surgimento de sua Assembleia Geral, mais tarde denominada Supremo Concílio. Em 1959, no templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi comemorado o primeiro centenário do presbiterianismo no Brasil, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que estava prestes a inaugurar a nova capital federal. Em mais de um século e meio de existência, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem dado contribuições significativas ao país. Vários de seus pastores e membros foram figuras relevantes na vida nacional. Estiveram ligados à Igreja Presbiteriana, entre outros, o cientista Vital Brasil, o intelectual e educador Erasmo Braga, o presidente da República, João Café Filho, e o escritor Orígenes Lessa, membro da Academia Brasileira de Letras. Além de seu trabalho evangelístico e pastoral, a Igreja Presbiteriana tem se dedicado a um amplo programa assistencial e social. Desde o início, uma área de especial contribuição dos presbiterianos no Brasil tem sido a educação. Esse fato reflete uma das principais ênfases da Reforma Protestante, preocupada com que as pessoas pudessem ler e estudar a Bíblia e ser elementos participativos na comunidade. Algumas das grandes universidades do mundo foram fundadas por presbiterianos, como a de Genebra, na Suíça, de Edimburgo, na Escócia e de Princeton, nos Estados Unidos. Ao longo de um século e meio, a Igreja Presbiteriana fundou escolas nas mais diversas regiões do Brasil. Todavia, a primeira e mais importante instituição educacional presbiteriana do Brasil foi a Escola Americana de São Paulo, criada em 1870, apenas 11 anos após a chegada dos presbiterianos ao Brasil. Depois da proclamação da República, a Escola Americana se transformou no Mackenzie College, antecessor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das mais destacadas do país, criada em 1952. Os principais implantadores da Escola Americana Mackenzie College foram o pastor George Chamberlain, o educador e médico Horace Lane e o pastor e engenheiro William Alfred Weddell. Durante sua longa história, o Mackenzie tem dado demonstrações de pioneirismo e inovação na educação brasileira. São exemplos disso o Jardim da Infância em 1878, um dos primeiros do país, uma das primeiras equipes de futebol e a primeira de basquete do Brasil, ainda em fins do século XIX. Uma das mais antigas faculdades de engenharia do país, cujos primeiros diplomas foram expedidos em 1900. O primeiro curso de engenharia química do país, a primeira faculdade de arquitetura do Brasil com essa designação e a primeira reitora de uma universidade brasileira, Dr. Esther Figueiredo Ferraz. Nas últimas décadas, o Instituto Presbiteriano Mackenzie expandiu as suas instalações, criando novas unidades em Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. Em todas as 5 unidades estudam quase 45 mil alunos e trabalham perto de 3.500 colaboradores. Há vários anos, a Mackenzie é considerada a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Como entidade confessional que é, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, o Instituto Presbiteriano Mackenzie abraça explicitamente o seu caráter cristão, evangélico e reformado. Uma das expressões dessa confessionalidade é o Sistema Mackenzie de Ensino, um amplo conjunto de materiais didáticos para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, tendo como fundamento a cosmovisão cristã e bíblica. Atualmente, esse sistema é utilizado por 40 mil estudantes no Mackenzie e em 240 escolas conveniadas. Por último, é importante destacar o caráter filantrópico e social do Mackenzie, tendo como missão principal o serviço à coletividade.
Essa foi uma das características da escola desde seus primeiros dias, em 1870, dar oportunidades de estudo a todos, independentemente de suas condições socioeconômica, étnica, política ou religiosa. Atualmente, a instituição tem mais de 20 mil alunos bolsistas, sendo quase 8 mil na rubrica Filantropia. Outra expressão desse interesse é o Projeto Mackenzie Voluntário, criado em 2004, que busca envolver toda a comunidade mackenzista em grande número de projetos sociais relevantes ao redor do país, tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento e Promoção Humana, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Desde meados do século XIX, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie têm trabalhado lado a lado com o objetivo de beneficiar a nossa nação. Não obstante suas limitações, a Igreja e sua grande escola se sentem honrados em contribuir para que a sociedade brasileira seja mais próspera, mais humana e mais fraterna. De repente, um inimigo invisível colocou o mundo de joelhos. 7 bilhões de seres humanos curvados, confinados em suas casas, se ocultando de um vírus mortal. Todos à espera de um remédio milagroso ou de alguém que encontre uma saída, uma luz para o fim do vírus. Em meio às tribulações da vida, Jesus é nossa alegria e fortaleza. Confie nele, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Mensagens 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ligue agora mesmo, 3382-3806 e ouça uma linda mensagem especial. Quando começou, veio o primeiro caso, depois mais 3. Rapidamente chegou a 12, depois 70. No pico mesmo dos primeiros dias, 3.000 em um único dia. E pouco tempo depois, chegou a 5.000. Começaram a combatê-lo. Motivo de controvérsias, para alguns tornou-se oportunidade de se aproveitar financeira e politicamente. Onde se espalhava, levado propositadamente por vetores humanos de propagação, dividia opiniões. Cruzou oceanos e espalhou-se pelo mundo inteiro. Dizem que está fadado a diminuir, a ponto de acabar. Mas quem teve sua vida transformada por ele, garante que, principalmente em meio a grandes tragédias, quando os recursos humanos parecem se esgotar e o desespero toma conta, é justamente quando ele mostra sua força e que veio para ficar para sempre. Pensa que eu estou falando do vírus? Da morte de milhares? Não. Descrevi o poder transformador e multiplicador do Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, relembramos que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, vive, reina e voltará. Isto é uma boa notícia, em meio a tanta má notícia. Na verdade, esta é a melhor notícia, o Evangelho. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar
maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os ares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os ares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nós agora iremos acompanhar a leitura na palavra do Senhor, aqui no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, para a nossa mensagem nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes,
nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Nós conhecemos o profeta Jonas, porque se fez notório a sua história, a qual diz que ele foi o profeta que foi engolido por um grande peixe. Então ele ficou conhecido como o profeta que foi engolido pelo grande peixe. Porém, a mensagem que é transmitida no livro deste profeta é uma mensagem mais profunda. A mensagem de Jonas nos ensina que Deus o comissionou. Deus deu a Jonas uma missão. Jonas era um profeta do Senhor. E a missão que Deus deu a Jonas, sendo Jonas um judeu, é que Jonas deveria ir até a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, um povo muito poderoso. E Jonas deveria levar uma mensagem de Deus até Nínive. E a mensagem que Deus queria que Jonas levasse até Nínive era uma mensagem de julgamento. Deus estaria julgando e condenando aquela grande cidade, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus viu a iniquidade que a cidade de Nínive praticava. E essa iniquidade chegou até Deus, e Deus ficou triste e ao mesmo tempo indignado. E Deus ordenou que o profeta fosse até aquela cidade para proclamar contra ela o julgamento e a condenação que Deus traria sobre Nínive. Jonas, no entanto, ele desobedeceu a ordem de Deus e ele não foi para Nínive pregar. Pelo contrário, ao invés de ir para Nínive, Jonas tomou o caminho diferente. Ele tomou um barco e ele fugiu do mandado que Deus deu para ele. Jonas não queria pregar em Nínive, porque Nínive era uma cidade inimiga. O povo assírio era um povo conhecido por sua violência. Era um povo que invadia e tomava outros povos e manifestava muita crueldade. Eles eram um exército poderoso. Eles não se importavam com os deuses das nações. Eles não temiam a Deus. Eles eram extremamente confiantes no seu poder e na força do seu exército. De forma que Jonas, ele não tinha interesse de proclamar a mensagem de Deus para aquela cidade. Até porque, no final das contas, Jonas sabia que quando Deus envia uma mensagem para uma cidade, é porque Deus quer despertar o arrependimento. E como Jonas considerava que Nínive era uma cidade inimiga, ele não queria pregar para que eles não se arrependessem, não viessem a crer em Deus e fossem perdoados. Então assim ele foge, o profeta foge da presença de Deus. Contudo, não há como fugir de Deus. Ele vai até um navio para ir para outra cidade. Contudo, ele é atirado do navio até as águas pelos marinheiros. E um grande peixe Deus envia, esse grande peixe engole o profeta, e esse profeta fica no ventre do peixe, até que ele pudesse se arrepender de ter desobedecido a Deus. A palavra do Senhor nos fala que no ventre do grande peixe, Deus de uma forma milagrosa mantém Jonas vivo, e lá naquele momento Jonas reflete sobre ter não cumprido a ordem de Deus, e ele se arrepende, e Deus ouve o arrependimento de Jonas, e com misericórdia ordena que o peixe o lance para fora de si em uma praia. Aí nesse momento novamente vem a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Jonas, vai e cumpra a missão. Então
Jonas decide ir até a cidade de Nínive e ele vai pregar. Contudo, ele foi pregar de uma forma muito desgostosa. Ele vai para aquela cidade sem ânimo. E ele começa então, ele entra na cidade de Nínive. A cidade de Nínive naquela época, meus amados irmãos, da antiguidade, já era uma cidade muito grande, uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Tanto que Jonas vai precisar de 3 dias para percorrer aquela cidade. E ele percorre a cidade e a sua mensagem é seca, a sua mensagem é dura. Ele diz ao povo de Nínive: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E durante 3 dias, Jonas prega: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Acontece, meus irmãos, meus amigos, que no final desta pregação, os habitantes de Nínive, a palavra de Deus nos diz, como acabamos de ler, os habitantes de Nínive creram em Deus. Creram em Deus. Eles ouviram a mensagem que o profeta trouxe, eles ouviram a pregação que o profeta trouxe, eles compreenderam que Deus estava indignado contra eles e eles se arrependeram dos erros que cometiam, dos pecados que cometiam, das maldades. E eles tomaram a decisão de se humilhar diante de Deus, inclusive o próprio rei da cidade. O próprio rei despiu-se de suas vestes reais, vestiu uma roupa feita de panos de saco, e em uma atitude de humilhação diante de Deus, convocou todos os homens, inclusive os animais, para que não comessem nem bebessem água, fazendo um jejum, significando que estavam se humilhando diante de Deus, para ver se Deus teria misericórdia da cidade. E meus amados irmãos, meus amados amigos, Deus viu o arrependimento daquela cidade, daqueles homens, daquelas mulheres, e Deus desistiu de fazer a condenação e de trazer o juízo. Diz a palavra do Senhor que quando o Senhor viu o arrependimento daquela cidade, Deus não mais trouxe a condenação. Deus salvou aquela cidade da sua ira. Deus retirou a sua ira de sobre aquela cidade e Deus os poupou naquele momento. Meus irmãos, qual é a mensagem que nós podemos aprender para os nossos dias com base na história de Jonas na cidade de Nínive? Nesses dias que nós temos enfrentado esta pandemia que tem assolado o mundo inteiro, eu gostaria aqui de, baseado nesta história de Jonas pregando em Nínive, destacar alguns pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, a história de Jonas pregando em Nínive nos ensina que o homem deve ter uma posição e uma postura de humildade diante de Deus. Nínive era uma grande cidade, uma cidade com mais de 120 mil habitantes, para os padrões daquela época, uma cidade muito grande e muito populosa. Nínive era uma cidade poderosa, era a capital do Império Assírio. Àquela época, muitos outros povos eram submissos porque foram conquistados em guerra pelos assírios. Eles tinham um exército muito forte, um poderio muito grande, o que fazia com que essa cidade fosse uma cidade orgulhosa. O que fazia com que essa cidade fosse uma cidade onde os homens não tinham temor de Deus. Eles confiavam na força do seu exército, eles confiavam na força do seu braço, eles confiavam na sua prosperidade. Contudo, Deus é mais poderoso do que qualquer exército humano. Deus é mais poderoso do que qualquer exército que pode existir na terra. E Deus estava determinado a condenar aquela nação por seu orgulho, por sua violência, por sua crueldade e por sua incredulidade. Nós podemos pensar nos dias de hoje. Nós vivemos uma época em que a humanidade ela se gabava muito da sua tecnologia, em que os países poderosos se gabavam muito do seu poder econômico,
do seu poder bélico, dos seus exércitos, dos seus armamentos. Vivemos uma época desenfreada, onde os homens estão cada vez mais querendo enriquecer, uma época onde a violência prevalece e onde o ser humano, em muitos momentos, muitos seres humanos se achavam até inatingíveis pelo seu poder econômico, por terem controlado meios de tecnologia científico. E nós vemos que vem um vírus que é um inimigo muito pequeno e até invisível, e faz com que todos nós, com que toda a humanidade caia. Nós vemos os países ricos do mundo, os países poderosos do mundo, caindo diante dessa pandemia. Quantas pessoas estão morrendo, assim como também alcançado homens de outros países, de países pobres. Mas não quer dizer que os países pobres também não são orgulhosos. E nós vamos aprendendo como o ser humano é frágil. Como nós nos enganamos muitas vezes com um pensamento de grandeza, de poder e de glória, e o homem sucumbe diante de um inimigo invisível, que é um vírus. Para ensinar que nós não podemos ser arrogantes como humanidade diante de Deus. Para ensinar também a cada um de nós que nós devemos refletir que somos abençoados por Deus. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Deus fez o homem. Mas nós devemos ter humildade sempre. Não devemos ser arrogantes. Jamais. Nós devemos ser humildes diante de Deus. O segundo ponto que eu chamo a sua atenção, baseado aqui na história do profeta Jonas em Nínive, é que Deus viu a iniquidade que se praticava na cidade de Nínive. A cidade de Nínive, como eu tenho dito, era uma cidade cruel com os povos conquistados. Eles não tinham a clemência nenhuma. Os ninivitas eram idólatras. Inclusive, eles idolatravam a si mesmos, o seu poder e a sua glória. Como também eles tinham muitos outros deuses que foram construídos por eles mesmos, aos quais eles adoravam. A iniquidade, a violência, a crueldade, o pecado de Nínive chegou até Deus. E Deus viu aquilo que estava sendo praticado e Deus ficou indignado. A mensagem para nós é que nenhum homem deve pensar que Deus não está o acompanhando. Nós não precisamos viver com medo de Deus, com aquela imagem de que Deus é um Deus punitivo, que está com os olhos sobre nós apenas para a nossa condenação e para a destruição. Não é assim. Mas nós também não devemos cair no erro de imaginar que Deus não está presente, que Deus não acompanha a nossa vida e que Deus não se incomoda ou que Deus não se alegra com o que fazemos. Quando nós fazemos coisas corretas em amor a Deus, em amor ao próximo, em serviço ao próximo, Deus se alegra, Deus vê. Contudo, quando nós também fazemos as obras de maldade, de homicídios, de violência, de adultério, de mentira, de crueldade, Deus no céu também está acompanhando. Nós não devemos pensar como uma filosofia deísta, que ensina que se algum Deus criou o mundo, ele se afastou completamente da sua criação. Não, Deus criou o mundo, Deus criou as nossas vidas e ele não se afastou completamente, ele nos acompanha. Ele acompanha a minha vida, ele acompanha a sua vida. Ele acompanha nos manifestando misericórdia. A Bíblia ensina que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. E as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Contudo, Deus que é misericórdia, ele também é justiça. E ele está mostrando para Nínive: olha, Nínive, eu tenho visto o seu mau caminho e eu me incomodo. Nós precisamos aprender que Deus está do céu olhando para nós e ele vê a maldade, a crueldade que o homem está cometendo. Nós não devemos pensar que podemos fugir de Deus. Nós não temos como nos esconder de Deus. O homem não deve pensar que Deus não está agindo no mundo. Deus está agindo no mundo e Deus está
acompanhando todos os nossos passos, para manifestar misericórdia sim, mas também para trazer julgamento. O que nos leva ao terceiro ponto que eu quero falar para você, que aquele Deus que nos criou, Ele espera que nós tenhamos uma vida de amor e de obediência a Ele, e Ele sabe disciplinar e punir o erro. Deus então viu a iniquidade que Nínive praticara ou praticava, e a ordem de Deus dada ao profeta é para dizer: ainda em 40 dias e Nínive será subvertida, ou Nínive será destruída. Nós então vemos uma mensagem, uma pregação de juízo de Deus, de condenação de Deus sobre o pecado. Meus irmãos, nós não devemos nos enganar. Nós somos pessoas que cometemos erros, que cometemos pecados. A palavra de Deus nos ensina, o rei Davi ensina no Salmo 51, porque eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu minha mãe. A palavra do Senhor nos ensina também, em Romanos, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então uma realidade que a palavra de Deus nos ensina é que não há homem perfeito, não há homem que não peque. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus, Ele não aceita o pecado. Que Deus, apesar de ser misericordioso, Ele disciplina o pecado. E a mensagem para Nínive era: olha Nínive, Deus irá condenar por causa da sua iniquidade, e não haverá como fugir da condenação de Deus. Por mais poderosos que vocês sejam, por mais ricos que vocês sejam, por maiores que vocês sejam, Deus irá trazer disciplina, Deus irá trazer condenação. E nós precisamos nesses dias refletir: será que Deus no céu não está trazendo sobre a humanidade uma disciplina com esse vírus? Será que Deus não está trazendo uma disciplina por a humanidade estar se comportando de forma tão arrogante? Arrogância em relação a Deus, quando não se importam com a vontade de Deus para a sua vida. Arrogância em relação aos outros homens, quando não manifestam amor, quando não manifestam misericórdia para os outros homens. Deus não se satisfaz com esse comportamento que a humanidade tem tido. E Deus pode estar trazendo uma disciplina. E todos nós precisamos refletir, como humanidade. Será que nós não nos afastamos muito de Deus? Será que nós não nos afastamos muito da sua vontade? Será que nós não estamos simplesmente vivendo como se Deus não existisse? Estamos comprando, estamos vendendo, estamos viajando, fazendo todas as nossas coisas, mas sem se importar com a vontade do Senhor. E também sem se importar com o próximo que está ao nosso lado. Muitas vezes agindo com crueldade, com violência, ou muitas vezes agindo com total indiferença àqueles que estão ao nosso lado e àqueles que sofrem. Então, assim como Deus trouxe uma palavra que Ele ia condenar Nínive, Ele pode também estar trazendo para todos nós um aspecto do seu juízo e da sua disciplina nesses tempos de coronavírus, para nos mostrar como somos pequenos, para nos mostrar como precisamos de Deus. Mas o quarto ponto e o ponto final é o ponto onde Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia sobre Nínive. Quando o profeta pregou: Deus irá condenar esta cidade, a postura deles foi de fé. A Bíblia diz que eles creram em Deus. Quando eles ouviram a pregação da palavra, eles que eram incrédulos, eles creram na palavra pregada. E eles creram realmente: existe um Deus no céu. Existe um Deus que é criador. Existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que é poderoso. Tão poderoso que pode até destruir essa grande cidade. Eles creram na existência do Deus criador. E que esse Deus criador é o Deus todo-poderoso. Eles compreenderam depois que esse Deus todo-poderoso estava incomodado com a vida deles. Estava incomodado com o pecado que eles praticavam, com a incredulidade, com eles terem se afastado. Eles compreenderam. E a atitude deles foi a atitude de arrependimento pelos seus erros, arrependimento pelos seus pecados. E eles se dobraram,
e eles se humilharam diante de Deus, e eles fizeram um jejum. O rei despiu-se das suas vestes reais, eles despiram-se da sua arrogância, eles despiram-se da sua incredulidade, e naquele momento eles se dobraram diante de Deus, clamando: Deus, tenha misericórdia de nós e não traga a condenação. E aí, meus amados irmãos, nós vemos a misericórdia de Deus se manifestar. Quando eles se humilharam, quando eles se arrependeram e quando eles clamaram pelo socorro divino, a Bíblia diz que do céu Deus ouviu o clamor dos ninivitas e Deus perdoou seus pecados. E Deus tirou a sua ira de sobre Nínive, e Deus não trouxe a condenação que traria sobre a cidade, perdoando a cidade. Meus irmãos, meus amigos, Deus é um Deus de misericórdia. A palavra de Deus nos ensina: a um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. A palavra de Deus nos ensina mais que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esses dias então, são dias em que nós temos que refletir sobre nossas vidas e começar a clamar a misericórdia, o perdão e a graça de Deus sobre nós. São dias onde temos que nos voltar para Deus, lembrar que o Deus Criador existe, que esse Deus é soberano, Ele controla tudo que acontece na terra, que esse Deus disciplina o pecado, a desobediência, a maldade, a falta de amor, mas que esse Deus também é um Deus que manifesta perdão, manifesta graça e manifesta misericórdia. Deus tirou a condenação de Nínive. Esse tempo então é um tempo que nós precisamos nos voltar para Deus e como humanidade dizer: Senhor Deus, perdoe a nossa arrogância, perdoe o quanto nos afastamos de Ti, e venha tirar de sobre nós essa peste, e venha nos curar, e venha nos restaurar, para que possamos viver na Tua presença. Nós louvamos a Deus, porque o Seu amor está se manifestando entre os homens. Se a mensagem de Deus continua sendo pregada em nossos dias, é porque Deus quer nos salvar. Se a mensagem de Deus foi pregada em Nínive, é porque Deus queria salvar Nínive. E nós continuamos hoje a pregar que nós precisamos nos voltar para o amor de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo possa ter o seu pecado perdoado e possa ter a vida eterna. É preciso que, assim como Nínive, nos nossos dias, todos nós ouçamos o chamado que Deus nos faz em Cristo, para olharmos para Cristo, para reconhecermos que Deus o enviou por amor a nós, que Ele pagou um preço na cruz do Calvário por amor a nós, para que por meio dele nós tenhamos o nosso pecado perdoado e nós possamos receber a vida eterna. Que nesses dias então possamos fazer essa reflexão e assim como os ninivitas fizeram, possamos nos voltar para Deus, clamando o seu amor e a sua graça, porque Deus há de ouvir do céu o nosso clamor. Deus há de abençoar a nossa vida, Deus há de restaurar a nossa família, restaurar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo inteiro. Se nós nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor, Ele há de manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que possamos confiar no amor restaurador de Deus, em nome de Jesus. Amém. Sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda
Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim, ó, tua mão, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre cada um de nós, Senhor, põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, te louvamos pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão em nós e através de nós, Senhor. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Até quando você vai levar a sua relação com o seu Criador como algo secundário em sua agenda? Ok. Você não tem nem certeza se existe um Criador. Então seja honesto, tire sua dúvida, investigue, verifique se realmente ele existe ou não, busque respostas. Afinal de contas, ficar indeciso sobre qual roupa usar é uma coisa. No máximo você vai parecer ridículo se usar a roupa errada. Mas chegar na eternidade e de repente descobrir que ele está lá, lhe esperando e você não estava preparado, vai ficar complicado. Eu diria eternamente complicado.
Então, antes que o ano acabe, de novo, que tal você começar a pensar em Deus? Eu gostaria de apresentar duas formas de você fazer isso. A primeira delas é conhecendo um pouco sobre o que se fala dele naquilo que nós cristãos conhecemos como a Palavra de Deus. Se você prestar bem atenção, esse livro, que é um patrimônio da humanidade, não apenas de uma religião, sem dúvida alguma tem, no mínimo, histórias interessantes para você saber quem é Deus, como Ele é e qual o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas há uma segunda forma que você também pode investigar antes que o ano se acabe de novo, se Deus existe ou não e se Ele tem alguma coisa para você. É quando você fala com Ele. Eu sei que pode parecer meio louco você falar com alguém que você não está vendo, mas a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso pelo telefone, quando a gente liga para alguém e não está vendo, e muitas vezes a gente tem a impressão de que está falando ao vento. Tal coisa não acontece com Deus, porque como eu consigo ler aqui no texto da Sagrada Escritura, o profeta Isaías diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E um dia um sábio, Salomão, chegou a dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais dirás, não tenho neles prazer. Verifique, portanto, que se você começar a levar essa ideia de que talvez exista Deus, antes que o ano se acabe de novo, antes que a vida se acabe de uma vez, certamente você vai encontrá-lo. E é isso que eu vim dizer para você hoje. Eu costumo orar agradecendo a Deus pela vida cada manhã, pela saúde, pelo pão e ao final do dia por ter tido a oportunidade de viver mais um dia. Que tal você fazer o mesmo? Experimente. E você vai ver que antes que o ano se acabe de novo, você pode ter uma vida nova. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar
As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te. Buscar, conhecer, amar-te. Estamos chegando agora ao final do nosso programa. Ficamos muito alegres de tê-los conosco aqui nestes momentos. Esperamos que vocês tenham sido abençoados pela mensagem da palavra do Senhor. Que Deus alcance a sua vida, que Deus alcance a sua casa, que Deus alcance a sua família. Agradecemos mais uma vez aqui a TVM que nos cedeu esse espaço e aguardamos até uma próxima oportunidade que Deus nos concederá para estarmos juntos mais uma vez transmitindo a palavra de Deus. Neste momento faremos uma oração de encerramento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós te louvamos, ó Pai, porque apesar do momento que estamos vivendo de pandemia, o teu amor não nos abandona, o Senhor não nos desampara. Nós te louvamos, ó Pai amado, porque tu és aquele Deus que nos salva na pessoa do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada família que agora nos ouve. Que a tua graça alcance esta nossa cidade, que a tua bênção alcance a nossa cidade. Que todos possam ser despertados para voltarem-se para o Senhor. Para que nesses dias, ó Pai, todos possamos clamar o teu amor. E com certeza, Pai, o Senhor há de ouvir o nosso clamor e há de descer sobre nós com cura e com misericórdia. Receba, Pai querido, a nossa gratidão, que o teu nome seja sempre exaltado. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh,